Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Hoje estamos aqui para celebrar o nosso Deus, glorificá-lo, exaltá-lo num culto que é um culto gravado pelo YouTube, mas é culto e adoração do mesmo jeito, porque o teu coração é que adora, é o teu coração que louva a Deus. E eu quero pedir a você, aquele pedido normal, tradicional, clássico já, de você curtir o nosso vídeo, de você se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Faz um comentário aí no chat, comenta o nosso culto e compartilha. Essa é uma palavra para você compartilhar, um momento para você estender a outras pessoas. Nós teremos agora um cântico, um período de louvor e depois nós vamos ter a palavra do Senhor. Então, glorifique a Deus com esse cântico, adore a Deus, se prepare espiritualmente para receber a palavra e depois nós vamos ter então a ministração da palavra de Deus, uma palavra de vida para o teu coração nessa noite. Então, louve a Deus com o nosso ministério de louvor. Eu quero convidar você, nesse momento, aonde quer que você esteja, talvez você esteja assistindo esse vídeo na sua casa, talvez você esteja em qualquer outro lugar, eu quero convidar você a adorar comigo, a cantar essa canção, a entregar ao Senhor aquilo que está no seu coração. Talvez você esteja preocupado, você esteja tenso, preocupado com o futuro. Nós vivemos dias de incertezas. Nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos como as coisas vão acontecer. Mas assim como Pedro, confiado na palavra do Senhor Jesus, pôde andar sobre as águas, nós podemos também confiar nessa palavra, confiar que Ele sabe por onde Ele nos leva, confiar que o Senhor sabe o caminho que nós precisamos traçar e fechar os nossos olhos e andar sobre as águas com o Senhor. Adore comigo, diga: Senhor, eu quero andar contigo, por onde quer que o Senhor esteja eu quero estar, Senhor, eu confio em Ti, Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou teu, Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou teu, Tu és meu. Guia-me para que em tudo eu Te confie, sobre as águas eu caminhe, por
por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos de 11 a 18. E o tema dessa palavra é: quando a vida encontra a morte. Eu quero ler com você o Evangelho de Lucas, então, no capítulo 7, a partir do versículo 11, que está escrito assim: Em um dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Nós estamos aqui diante de um texto que traz o relato de um momento maravilhoso da vida de Jesus. Esse relato ele se encontra somente aqui, no Evangelho de Lucas, que é bem conhecido como o filho da viúva de Naim. Na verdade, o título aqui ele está enfocando no filho, mas eu quero trazer um enfoque na viúva. Nós estamos diante de um texto que mostra duas comitivas, vamos dizer assim, duas caravanas. Seria a comitiva da vida que vinha com Jesus, seus discípulos, seguindo Jesus, e essa comitiva da vida se encontrou com a outra caravana, que era a caravana da morte. Ali vinha um velório, bem comum em cidades pequenas do interior, do Brasil mesmo, essa cena de quando morre alguém, saírem com aquele corpo
da casa da pessoa, da igreja, e conduzirem até o cemitério para enterrar aquela pessoa. Era algo semelhante que estava acontecendo aqui nessa narrativa bíblica. Ali era conduzido o filho único de uma viúva para o seu sepultamento, quando a caravana da morte encontra a da vida. A caravana da vida era a que vinha com Jesus. E Jesus, ele vê aquela mulher. Diz o texto bíblico que Jesus, ele viu aquela mulher. E ele não só viu, mas ele se compadeceu dela. Ele sentiu a dor daquela senhora, daquela mulher. A Bíblia não traz o seu nome, mas Jesus sentiu o peso que aquela mulher estava sentindo, porque aquela viúva, como o texto já bem diz, nos mostra que ela não tinha marido. E naqueles tempos, a mulher, ela era mantida pelo marido. As mulheres da época, dos tempos bíblicos, não eram mulheres autônomas, independentes. Não, o marido era o provedor da casa. E com a morte do marido, normalmente, esse papel ficava para o filho mais velho, que aqui nós vemos que era o filho único. Ela não tinha outros filhos, ela só tinha esse. Então aquela mulher perdeu, além de ter perdido as pessoas que ela amava, ela perdeu todas as possibilidades que ela tinha de viver, porque ela perdeu o marido, o provedor, e depois perdeu o seu filho, que seria o substituto do pai. E Jesus, vendo a situação daquela mulher, Jesus se compadeceu dela. Jesus sentiu sua dor. Jesus olhou para ela com compaixão. Jesus não olhou para ela com um olhar normal. Jesus olhou para ela como quem sente a dor de alguém. E muitas vezes eu te digo que Jesus, ele olha para você e ele sente a tua dor. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe a razão das tuas lágrimas. Ele sabe por que você chora. Ele sabe onde dói. Ele sabe. Assim foi Jesus em relação àquela mulher. Jesus viu uma mulher sofrendo muito. O destino daquela mulher, pela lógica da época, era a mendicância, ou ela ia ser pedinte, ia pedir esmolas, viver de esmolas, ou a prostituição, vender o seu corpo para poder manter-se. Era o destino de uma mulher que não tinha quem a mantivesse. E Jesus chega para salvar aquela mulher. Além de Jesus ressuscitar o seu filho, além de Jesus dar uma ordem diante da morte, Jesus dá uma ordem porque ele tem a palavra da vida. Jesus estava restituindo, diz o texto que Jesus restituiu o filho daquela mulher, mas ele restituiu também a dignidade. Ele restituiu também a alegria. Ele devolveu àquela mulher a alegria de uma vida digna. Jesus, ele faz isso. Aquela mulher tinha perdido os seus sonhos. O que ela seria se ela não tivesse tido aquele encontro com Jesus? O encontro com Jesus é tudo na vida do cristão. Porque sem ele nós admitimos que não somos nada. O que seria de mim sem Jesus? O que seria da minha vida sem ele? Assim foi a vida daquela mulher. O que seria a vida dela sem Jesus? Jesus restituiu dignidade. Jesus restituiu alegria. O filho era a alegria daquela mulher. Jesus restituiu a capacidade dela se manter, sobreviver. Jesus deu de volta para ela uma vida alegre, feliz, satisfeita.
Jesus mostrou para ela que a vida na pessoa dele. Eu quero te dizer para você, a vida em Jesus. Talvez você esteja como aquela mulher, se sentindo sem dignidade, ou se sentindo triste. Talvez você tenha perdido a sua alegria, a razão do seu viver. Diferente dela, talvez você até tenha tudo que você precisa. Mas você não tem alegria. Eu digo para você, Jesus, ele restitui a vida, porque ele veio para dar vida, e vida abundante, vida plena, vida satisfeita, que a vida que Jesus dá não depende de coisas, de bens, apesar dele nos abençoar com isso também, mas a vida que Jesus dá é a vida plena, a Zoe, a vida de Deus. Vida biológica todo mundo tem, qualquer ser humano vivo tem, mas a vida de Deus só Jesus pode dar. E naquele encontro da caravana da morte com a caravana da vida, prevaleceu a caravana da vida porque Jesus estava nela. E Jesus olha para você com compaixão e ele está na caravana da vida para restituir, restaurar a vida. Seria desonesto da minha parte dizer para você que Jesus ele vai ressuscitar todos os mortos para devolver a vida aos que estão vivos. Não. Mas Jesus ele restaura a vida, ele é o Senhor da vida e ele traz vida abundante e vida eterna. Naquele momento havia um propósito do Senhor de devolver àquela mulher a vida do seu filho, para mostrar todo aquele povo o poder de Deus, a glória de Deus, o que Deus pode fazer através do Filho, mostrar que Jesus era de fato o Messias, o que havia de vir, mas Jesus, ele tem a vida e ele é a vida. Por isso nós devemos entregar a nossa vida a ele. E muitas vezes já estamos mortos. A Bíblia diz que estamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas que Jesus, ele pode nos restaurar, nos resgatar, ele pode devolver vida a cada um de nós e nos dar uma vida que é eterna. Esse jovem voltou a morrer. Essa mulher também, um dia ela morreu. Depois desse momento, desse evento, mas eles tiveram um encontro com Jesus. Eu quero dizer para você, Jesus é a melhor coisa que pode ocorrer na tua vida. Jesus é o melhor encontro que você pode ter na sua vida. Aquela mulher não teve outro encontro tão significativo como aquele. E você pode ter um encontro com Jesus assim como ela teve. Só é você abrir o seu coração para Ele, abrir a sua vida para Ele, a sua alma para Ele. E Ele é aquele que devolve para você vida, alegria, dignidade. É Ele que restaura, é Ele que te ergue, é Ele que te levanta, é Ele que diz para você a frase que Ele disse para ela. Jesus disse para aquela mulher, não chores, não chores. E Jesus restaura ela. Como? Devolvendo o seu filho vivo. Jesus restaura a nossa razão de viver, a vontade de viver. Como restaurou daquela senhora, conhecida na Bíblia como a viúva de Naim. Jesus é o melhor encontro que você pode ter. É o encontro com a caravana da vida, para te trazer vida plena, vida feliz, vida abundante. Um dia vamos morrer. Isso é fato, se Jesus não voltar antes. Mas já teremos tido um encontro marcante, um encontro como nenhum outro, que é o encontro com Jesus. Te convido a orar comigo
nesse momento, te convido a curvar sua cabeça. Eu não sei como você está agora, não sei como você está hoje. Talvez você esteja sofrendo uma dor como a daquela senhora. Talvez você esteja sofrendo uma dor maior. Mas o texto bíblico diz que Jesus olhou para ela, que Jesus se compadeceu dela e que Jesus disse a ela: não chores. E que Jesus restituiu a sua alegria, dando a ela o seu filho vivo de volta. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu oro com o meu irmão, a minha irmã que está assistindo esse culto, participando desse culto, adorando nesse culto, que está, ó Deus, ouvindo essa palavra. Eu te peço que o Senhor, ó Deus, nessa noite olhe para cada um dos meus irmãos como o Senhor olhou para aquela viúva e se compadeceu dela porque o Senhor sentiu a sua dor. Pai, que o Senhor olhe para a vida do meu irmão e da minha irmã e se compadeça de cada um deles, se compadeça de nós. Que o Senhor, ó Deus, esteja a restituir, que o Senhor esteja a dizer a nós as mesmas palavras que disse a ela: não chores. Que ainda, Pai, que alguns dos meus irmãos possam estar se sentindo indigno, desamparado, triste, sozinho, amargurado, enfraquecido pelas dificuldades da vida, pelas perdas da vida, pelas dores da vida, que nessa noite, Pai, o Senhor esteja trazendo restauração, alegria, gozo, paz, felicidade pela Tua presença, porque a Tua presença traz vida. A caravana da vida chega a nós através do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro. Te peço por cada um que ouve essa palavra, que ao ouvi-la seja invadido pela Tua presença, seja tomado pela Tua presença, seja, ó Pai, renovado pela Tua presença, esteja alegre pela Tua presença. Que, ó Deus, toda dor, toda amargura, toda insatisfação, toda tristeza, ó Deus, todo problema agora caia diante, meu Deus, do meu irmão e da minha irmã, porque o Senhor ressuscita e restaura, ó Pai, a nossa alegria. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro e te peço isso por cada um que assiste esse vídeo, que participa desse culto, que ouve essa palavra e que a recebe no coração. Que Tu venhas, ó Deus, habitar, morar, viver na vida de cada um que abre o coração para crer em Ti. Que o Senhor, ó Deus, esteja a trazer a Tua paz em tempos, ó Deus, tão difíceis. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe com essa palavra, que você receba essa palavra no seu coração, na sua vida, e que o Senhor te dê uma semana abençoada na presença dEle. Tendo você ouvido a palavra do Senhor, normalmente na nossa congregação, quando nós nos reunimos no nosso prédio, no templo da Igreja Batista Getsemane, em todos os cultos nós dedicamos ao Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos. Essa é uma prática comum, não só da nossa igreja, mas da maioria absoluta das igrejas cristãs evangélicas, que é o recolhimento dos dízimos e ofertas. Nesse momento não temos como fazer isso de forma física, porque estamos transmitindo um culto através de vídeo, virtualmente. Mas você pode dedicar ao Senhor a sua oferta e o seu dízimo através de uma transferência bancária para a conta da igreja. Essa é a forma mais usada pelos irmãos. Você acessa a conta da igreja do Banco do Brasil e faz uma transferência, uma oferta de amor.
à Igreja Batista Getsemane, que na verdade essa oferta é ao Senhor, que você dedica na sua igreja, na Igreja Batista Getsemane, para que nós possamos, né, usar esses recursos em prol do reino de Deus e da expansão do trabalho do reino de Deus através da Igreja Batista Getsemane. Então, nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Enquanto louvamos, você pode fazer isso eletronicamente, ou você pode adorar a Deus aí onde você está e fazer isso depois. Então, com vocês, o nosso Ministério de Louvor, que vai nos conduzir em mais um louvor. Como seres humanos frágeis, limitados e pequenos que somos, muitas vezes nós nos perguntamos se Deus realmente nos ama. Nós nos pegamos em meio a dúvidas. E isso faz parte da nossa humanidade, do quanto nós somos falhos. Mas sabe, eu gostaria que você se lembrasse, enquanto você canta essa canção, do amor do Senhor, do amor que o Senhor tem por nós. A Bíblia nos diz que é um amor tão grande, que nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem principados ou potestades, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, se nessa noite talvez você se sente esquecido por Deus, eu queria que você fechasse os teus olhos, ouvisse essa canção e se lembrasse do quanto o Senhor te ama, do quanto o Senhor é Deus e que o amor do Senhor te alcança. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça te dou tudo que sou. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, procuro, e mesmo se em meio à dor, esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça te dou tudo que sou, e eu espero em ti. Eu espero em ti e te dou tudo que sou. E eu espero em ti. Eu
te dou tudo o que sou. Queremos encerrar o nosso culto, esse momento maravilhoso que tivemos aqui, juntos, porém distanciados, né? É uma questão aí do distanciamento social. Eu espero que isso finde logo e espero que venham ventos de saúde, de bênçãos para a nossa nação, a fim de que tudo isso passe. Mas enquanto não passa, essa tem sido a forma de transmitirmos os nossos cultos. Eu quero orar, encerrando o culto dessa noite, desse domingo. Eu não sei se você vai assistir, participar desse culto numa segunda, numa terça. Alguns irmãos participam depois, mas ele está sendo colocado ao ar no domingo. Então, vamos orar, encerrando, né, o nosso culto nesse domingo. Feche os teus olhos mais uma vez onde você está. Pai querido, obrigado pela oportunidade que tivemos de te adorar, de exaltar o teu nome através dessa transmissão pelo YouTube. Que o Senhor, ó Deus, esteja a abençoar a nossa semana, que o Senhor esteja, meu Deus, a trazer ventos de saúde, Pai, ventos, meu Deus, que transformem a nossa nação, Pai, numa nação que vai suplantar esse problema, superar essa dificuldade, superar esse tempo difícil. Abençoa a nossa nação. Abençoa, meu Deus, a tua igreja espalhada, Pai, pelo nosso estado, o estado do Acre e por todo o Brasil. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê uma semana de paz e de bênção na tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Nos vemos no próximo culto, na próxima semana. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vai na paz.